Salve, salve, morceguetes, morcegotes, morcegatos, morcegatas, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje eu tô podendo falar mais alto aí, né? Aproveitar esse horário aí que pode falar mais alto, não tem ninguém dormindo aqui em casa, e aí fica mais tranquilo, aí eu posso. Hoje tem Clóvis Moura! Nossa, família, é gostoso gritar, vou falar pra vocês. Tem uma coisa que eu gosto quando eu tô em live, é gritar. Eu tava pensando, acho que foi na quarta que eu defini que eu ia fazer essa live hoje à tarde, né? Aí eu já olhei e já falei, eu vou gritar pra caramba. Enfim, família, antes de começar, eu queria dar um recado aqui que vai chegar primeiro na galera que tá na live. Tá bugado as mensagens aqui, daqui a pouco vai atualizar. Eu queria começar já dando um recado que eu ainda não passei pra ninguém, porque eu preciso da ajuda de vocês, família. Quinta-feira, 8 horas da noite, quinta-feira dia 24, o Alisson Mascaro irá estar aqui na caverna. Inclusive, acho que eu vou passar no YouTube, ainda não defini isso, mas ele vai estar na Caverna do Morcego. Tá reduzindo hoje. Obrigado. Hoje meu cabelo ele tá bonitinho, né? Ele tá tudo acertadinho, pá. Tá da hora. Obrigado. Sim, Alisson Mascaro estará aqui na caverna. Porém, a arte vai sair só na terça-feira. Na terça-feira, uma camarada tá fazendo. Então eu queria anunciar antes e puxar uma hashtag, tá ligado? Só que assim, vamos lá, família. Se eu puxar a hashtag Alisson Mascaro na Caverna do Morcego, é grande. Até agora, a melhor sugestão que a gente já teve foi hashtag Mascaro na Caverna do Morcego. Que é ok. Mas aí eu queria perguntar se vocês têm alguma ideia melhor, alguma coisa. Porque assim, a dinâmica das redes, né, tipo, ela tenta diminuir total o alcance de qualquer coisa, principalmente da esquerda radical e de grupos subalternos, enfim, toda essa galera. Aí eu tava pensando numa hashtag pra dar uma movimentada. Porém, contudo, entretanto, eu sou péssimo, assim, tipo, pra pensar essas coisas. Nossa, já tô passando a fofoca lá no Kinoko. Ai, é isso, o bagulho tem que rodar mesmo, é isso, tem que chegar em geral. Aí eu já queria deixar anunciado antes e tal, com uma hashtag, não sei qual hashtag, e aí eu tô pensando, enfim. Até lá a gente pensa. Porque o que acontece, estamos trocando ideia com ele, né? Hoje é o penúltimo encontro que a gente vai ter discutindo o livro. Inclusive vai mudar o método de lives daqui da Caverna do Morcego. A gente vai tentar diversificar um pouco. Eu já falei em alguma outra live, mas aproveitar que eu já entrei nesse assunto. Hashtag Alisson na Caverna. É uma ideia também, Alisson, mas eu acho que seria melhor hashtag Mascaro na Caverna. Não sei, pensando. Alisson Cavernoso. Estou mascarizado, eu tô na chuva, família. Estou na chuva. Enfim. Aí, depois da semana que vem, isso mesmo. Então, a partir de. Já vai ser. Depois do carnaval, né? A gente vai puxar um método diferente aqui de live na caverna. 2 dias da semana a gente vai discutir livros. E outros 2 dias a gente vai fazer coisas aleatórias. O que são essas coisas aleatórias? Discussão de conjuntura, discussão de algum fato que aconteceu no dia, convidado ou assistir alguma coisa. Pra não ficar carga pesada, pra diversificar, pra trazer gente diferente, enfim. Tem uma galera que tá querendo fazer as gravações em live. Tem gente que já veio e quer colar de novo, como a Krata vai colar novamente daqui a um tempo. E tem muito projeto aí que tá rolando que eu acho que seria mais interessante do que só ficar lendo e discutindo teoria, pá, todo dia, pá, não sei o quê. Esse livro mesmo eu não ia puxar todo dia esse mês. Só que aí o Alisson falou, Marcos, essa semana, né, que é a semana que vem, eu tenho horário. Depois disso, eu não sei quando eu vou ter horário. Eu falei, então vamos marcar pra essa semana e eu aperto as coisas e mete marcha. Aí ficou então decidido assim, quinta-feira que vem. Quinta eu também vou gravar com a galera da ocupação da Casa Zeferina. Então vai rolar muita coisa top, muita coisa show, muita coisa foda. Então, família, o que acontece? Diante disso, acho que agora a gente já pode ir pros recados. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu que o Zé de Abreu, ele tá falando que o Mário Frias é gente boa, sendo que o Mário Frias tá no governo do Bolsonaro, literalmente, velho. Cara, tá acontecendo umas coisas muito bizarras politicamente. Teve a frase do Lula lá sobre... Puta que pariu. Sobre
vegetarianismo, né? Aí ele falou de agroecologia e tal, e não sei o que, mas não dá um A pra reforma agrária, né? Enfim, a gente tem que discutir reforma agrária de uma maneira um pouco mais profunda que o Lula, porque também não adianta querer que uma liderança social-democrata faça, né? Tá tudo bizarramente surrealmente bizarro, de fato, assim, tá? Falar nisso, se alguém souber, porque eu realmente não sei como tá a questão do Gabriel Colombo, porque tava tendo o ato lá em Piracicaba, e aí a polícia tava ameaçou prender ele algumas vezes, então se alguém tiver alguma notícia sobre isso também puder passar, vai ajudar pra caramba. Que bom, a gente sabe como essa instituição funciona, né? Sempre nessa questão. Enfim, acho que isso que era o geral que eu queria apresentar, que eu queria falar. E a gente pode ir pros recadinhos antes de entrar nos textos, porque, mano, hoje tem muita coisa pesada pra gente discutir. Eu dei uma folheada, né? Falei, vou ver, porque eu queria muito estudar Clóvis Moura, e o professor falou que a gente ia passar por Clóvis Moura, né? Aí eu fui dar uma folheada, caçando as indicações, caçando as referências e tal, então... Hoje o tema é um tema interessante. Eu não sei exatamente como ele vai abordar, porque a gente está falando de formação tanto da sociedade quanto do direito do Brasil. Então acho que ele vai abordar pela estruturação do capitalismo aqui. Espero que sim, porque aí vai ser da hora. Então, antes de tudo, queria lembrar que nossas redes sociais são @morcego_, Marcos_ aí, em tudo quanto é lugar. Instagram, Twitter, Twitch. Twitch é Caverna Morcego, né? TikTok, Kawaii, puta, tudo isso daí, mano. Inclusive eu tenho que gravar um TikTok pra amanhã, porque faz tempo que eu não gravo. E eu não sei sobre o que eu vou fazer. Eu tava pensando em fazer sobre fascismo e socialismo, né? Fazer uma reflexãozinha ali, principalmente porque eu já abordei em episódio do podcast, então talvez fale isso, não sei ainda. Além disso, a gente tem aí o podcast Caverna do Morcego, né? Que, bom, enfim, é uma coisa... que a gente sempre fala, colou uma galera nova muito grande no podcast. O podcast subiu quase 100 inscritos em 3 dias, cara. O que é alguma coisa sensacional, tipo assim, é realmente um bagulho surreal. Tá aí o link do Spotify, do Insta, do Twitter. Eu tenho que atualizar o negócio de links pra quem tá aqui vem lembrar disso. E aí, a gente também tá no YouTube com lives da Caverna do Morcego, então quem não conseguir assistir aqui tudo, ou quem estiver vendo no YouTube, as outras lives estão aí também. Então, se quiser assistir mais conteúdo aí da Sociologia do Direito, que é o que tem no YouTube agora, a gente tem lives da Caverna do Morcego. Coloca a Caverna do Morcego e Marx no YouTube, que não tem erro mesmo, vai ser a única coisa que vai aparecer. Pode meter marcha e confia. Além disso, a gente tem aí o Apoia-se, o apoia.se/Caverna do Morcego, que é onde você pode ajudar financeiramente aí esse projeto. Além do Pix, mpbl97531@gmail.com, e tem o QR Code aí na tela. Eu vou mudar agora o resto do texto, embora Vamos Demarcar Brasília continue depois, quando a gente voltar para discutir conjuntura, discutir essas coisas, eu trago de novo. Por enquanto, a gente vai ficar com a hashtag provisória Mascaro na Caverna. Ou Alisson na Caverna. Acho que Mascaro na Caverna é melhor, né? Porque aí todo mundo conhece o Alisson Mascaro pelo Mascaro. Não sei. Mascaro na Caverna. Pensando sobre, refletindo. Não sei. Então, acho que é isso pra abrir, galera. Todo mundo que tá na live aí tem o texto do Sociologia do Direito, que é o PDF. Ó, família, quando ele colar aqui, nada de falar, hein? Ó, o Marcola salvou nós, disponibilizou o PDF. Nada disso, viu? Por favor. Ou alguém aí ainda não tem, alguém aí quer, que eu tô com o link do Drive aqui. Silêncio. Caverna faz eco, você está ligado, né? Mas a gente tem que aí dar acesso como pode, porque... Embora não seja um livro tão caro, viu, família? Quem tiver... E agora mandando a real mesmo, mano. Quem tiver a oportunidade, vocês verem como é meu livro. Ele é todo marcado porque tem muita coisa boa, tem muita referência boa. E aqui é uma base de estudo do próprio Alisson Mascaro que ele utiliza nas aulas dele, tá? A gente vai entrar agora nos textos que ele utiliza, como por exemplo como que é o nome do cara? Calma aí que eu nunca lembro o nome do cara de... Que saudade do livro de papel, o Ciro Flamorion Cardoso e o Hector Pérez Brignoli, que para eles são pessoas muito importantes para estudar a formação no Brasil. Então quem tiver interesse no tema, esse livro eu acho que é um livro base
pelo resumo, pela forma que tem o resumo. Até porque uma discussão que eu tive com no evento da autonomia literária, com a Dani Bussi, com o Álvaro Bianchi, que o Álvaro Bianchi falou, né? Ele falou da questão do... Eu já falo, camarada. O Álvaro Bianchi falou da questão dos jornais e das revistas, né? Da importância deles pra esquerda radical, tá falando dos jornais que eles lançam, né? Revista Outubro, Jornal Cardume, enfim, essas coisas. E eu falei, né, tipo, porque como eu trabalho como comunicador, meu objetivo não é trazer um resumo para que vocês utilizem o que eu tô falando aqui diretamente e tal, e acabou. Podem utilizar, fico feliz quando a galera fala, pô, Marcos, peguei tal coisa sua, tal, isso aqui, acho show. Só que a ideia aqui é trazer de uma forma mais tranquila para que vocês se aproximem do tema e para que vocês busquem ir além disso, para que peguem o livro, porque escrever e grifar não tem coisa melhor. Atualmente, eu tô sem amarelo faz quase 2 meses, tá, família? Então, o que eu tô fazendo? Verde, categoria, conceito, definição, explicação, essas coisas. O laranja, eu marco alguma argumentação secundária, referência, ou alguma questão de tipo, pô, eu não sei se eu concordo com isso, mas eu achei muito interessante. E o azul, argumento principal, e agora eu tô usando pra mesma coisa que o amarelo, que é pra marcar o tema. Não necessariamente sempre, porque antes, dependendo do livro, esse livro não, mas dependendo do livro, eu marco o tema central, tipo, por capítulo, às vezes por parágrafo, às vezes por página, depende do livro. Esse livro aqui eu não achei coerente fazer isso, algumas partes até dá, mas eu acho que ele é mais... tipo, o tema central, por exemplo, a sociedade de direito no Brasil e a formação. Então você sabe que você vai passar sobre capitalismo, estrutura social, estrutura cultural, e aí a formação do direito. Então, tipo, não tem essa necessidade. Depende do livro, depende do que for, depende do tema, depende do que você está estudando também, né? Porque a gente chega nas leituras de formas diferentes. E o lápis sempre ao lado para anotar alguma referência, para anotar algum argumento, para anotar alguma coisa complementar, para anotar, tipo... Eu marco muito, por exemplo, quando eu não entendo alguma coisa, eu marco um ponto de interrogação, voltar, relembrar... Puta, isso me ajuda demais, porque às vezes eu tô folheando, né? Porque às vezes alguém pergunta, pô, Marcos, o que você acha de tal coisa? Ou você já leu sobre tal coisa, não sei o que, eu volto no livro, dou uma folhadinha, eu olho aqui e falo, pô, beleza, isso daqui eu ainda não entendi, então além de estudar mais, eu já vou falar pra pessoa que, ó, e aqui eu tive uma dificuldade e tal, então se já tiver algum apoio pra esse tema, pá. Enfim, pra fortalecer mesmo o corre da galera que tá no estudo, né? Eu acho que é essa a nossa função mais real como comunicador, fortalecer um, fortalecer o outro aí, pá, e assim vai. Então, bora lá pra Sociologia do Direito Brasileiro, parte 2, né, porque a primeira foi estudar alguns dos principais, e agora, uma coisa interessante, a gente vai passar por muito nome aqui do BR, tá ligado? A gente vai passar por muito nome bom e necessário, muita gente foda, e textos que não são colocados pra estudos agora. O Clóvis Moura tá voltando a ser utilizado, que eu acho do caralho, mas ainda tem uma parte de galera que não foi utilizada, que a gente vai começar agora. E o Alisson Mascaro, ele sempre traz alguns textos de pessoas mais novas. Como, por exemplo, ele trouxe da Thailise Leite, discutindo a Roswitha Scholz. Thailise Leite, que logo menos vai colar na caverna. Sou fã pra caralho do trampo dela. Enfim, é isso. Então a gente começa por Sociedade do Direito do Brasil, Formação. Capítulo 12.1. É isso mesmo, capítulo 12. O outro é uso, né? Vamos ver se tá certo, rapidão, Fabrício, só um minuto. É isso mesmo, capítulo 12, último capítulo do livro, último capítulo. É a partir de assuntos e problemas de hoje que costuma ser lida uma sociologia do direito da sociedade brasileira ao tempo de sua formação. Tomando o presente como base, de modo retroativo, é que tradicionalmente se busca compreender temas que são apenas da sociabilidade do presente. Então a gente faz a construção histórica do bagulho, né? É isso. Um regime de legalidade, sendo ou não socialmente cumprido, instituições jurídicas estatais em funcionamento, instâncias decisórias, processos, procedimentos, recursos. E tal mirada, além de mensurar do mesmo modo manifestações sociais distintas, os fenômenos sociais e jurídicos do passado e do presente, deixa de lado por projetar ontem apenas os vínculos jurídicos e contratuais de hoje, extremamente a mais decisiva estrutura relacional da sociedade brasileira, a escravidão. Interessante, porque ele já vai no centro do bagulho, a escravidão. Eu não sei se ele vai falar sobre a questão indígena, o que seria um A mais, porque é uma... Né, tava até uma galera conversando hoje que é um A mais que muitas vezes é deixado de lado nessa discussão. Se ele trouxer, vai ser perfeito.
É ela que marca o padrão da sociabilidade brasileira dos séculos de colonização e monarquia e seu impacto repercute até a atualidade. Perfeito, porque pega, né, até esse ponto pega tanta questão, pega toda a questão não branca, né, a questão da escravidão. Então, ela marca o padrão de sociabilidade brasileira da colonização, monarquia e seu impacto repercute até a atualidade. Lembrando que ele trouxe desde o Florestan Fernandes falando sobre racismo estrutural e eu sei que tem citação do Silvio Almeida logo mais. Sobre uma sociologia jurídica da escravidão, também não basta olhar o contemporâneo retroativo, que a indaga a respeito das legislações que naquele tempo permitiam a escravização dos seres humanos, as doutrinas jurídicas que lhe davam sustento, a apreciação da escravização pelos tribunais portugueses e brasileiros. É por isso que outro debate que a gente coloca é o debate da legalidade. Porque se basear na legalidade para defender alguma coisa, contém limitações, porque a legalidade ela é feita para o poderio burguês. A escravidão deve ser compreendida sociologicamente a partir do modo de produção que se instala no Brasil com a colonização portuguesa. Lembrando que é assim que o Clóvis Moura inaugura o que ele chama de estudos da sociologia, viu? Em benefício da exploração econômica e de dominações sociais específicas, estabelecendo, portanto, formas de sociabilidade próprias. Ainda que tenha havido frestas na juridicidade contratual no seio do próprio escravismo local, as formas determinantes dessa sociabilidade foram respaldadas política e normativamente no que tange à propriedade dos escravizados e ao poder dos senhores sobre eles. Mas as formas relacionais foram eminentemente não jurídicas para o vínculo entre senhores e escravizados. Uma coisa interessante, então. Assim já apontava Perdigão Malheiro, do século XIX. Perdigão Malheiro que escreve A Escravidão no Brasil, um ensaio histórico, jurídico e social pela editora Vozes. Ele diz assim: o nosso pacto fundamental nem lei alguma contempla o escravo no número dos cidadãos, ainda quando nascido do Império, para qualquer efeito em relação à vida social, política ou pública. O escravo era excluído. Apenas os libertos, quando os cidadãos brasileiros gozam de certos direitos políticos e podem exercer alguns cargos públicos, como diremos. Desde que o homem é reduzido à condição de coisa, que é coisa, né? Sujeito ao poder e domínio ou propriedade de um ou outro, é havido por morto, privado de todos os direitos, não tem representação alguma, como já havia decidido o direito romano. Por isso, como eu digo, sempre que a gente entra na questão do direito para analisar antes, a gente vai estudar direito, estruturação do capitalismo, fascismo, bonapartismo, a partir de prévias relações que já começavam a surgir em Roma, ainda não na forma capitalista, mas numa forma pré-capitalista. Não pode, portanto, pretender direitos políticos, direitos de cidade. Pelo direito de propriedade que deles tem, pode o senhor alugá-los, emprestá-los, vendê-los, dá-los, aliená-los, legá-los, constituí-los em penhor ou hipoteca, dispor dos seus serviços, desmembrar de sua propriedade e usufruto, exercer, enfim, todos os direitos legítimos de verdadeiro dono ou propriedade. São coisas, realmente como se não tivessem vida. Pode, igualmente, impor nos contratos ou nos atos de última vontade, assim como aceitar todas as condições e cláusulas admissíveis quanto aos bens em gerais, salvo as exceções de direitos especiais à propriedade. Escravo. Como propriedade, pode o escravo ser objeto de seguro. É assim que a gente começa a abordar a questão da formação do Brasil. Com pessoas que não eram tidas como pessoas. É assim que a gente abre. Isso a gente tá falando de século XIX, tá, família? Porque assim, a gente teve, por exemplo, Gilberto Freire, enfim, a gente teve alguns nomes assim. Enquanto isso, a gente tem aí pessoas que, embora já seja 1976, a gente já vê aqui um estudo profundo sobre a questão do direito, da propriedade, da coisificação, enfim, de tudo isso. A indagação central de uma agora já é o Mascaro, tá? A indagação central de uma sociologia do direito crítica deve ser a respeito da forma de subjetividade jurídica na formação social brasileira. Quando, a partir de Marx, Pachucanes descobre a forma de subjetividade jurídica como sendo derivada da forma mercadoria, em Teoria Geral do Direito e Marxismo, pela Boitempo, livro já citado aqui.
inclusive tem episódio sobre o Pachucanes aí nas lives, percebe que as manifestações havidas como jurídicas antes da sociedade capitalista são fenômenos políticos, religiosos, culturais, valorativos de manifesto direto. Somente uma sociedade produtora de mercadorias, calcada na equivalência entre os agentes de produção, o capitalista e os assalariados, é aquela na qual o vínculo entre os sujeitos se estabelece de forma jurídica. Portanto, a dominação, a legalidade da exploração, inclusive foi da escravidão, ela é uma forma jurídica. No Brasil, colônia e monárquico, são raros os espaços para uma equivalência entre os sujeitos havidos por livres, porque tal sociabilidade é atravessada estruturalmente pela condição colonial. Então aí a gente tem uma diferença da estrutura colonial para a estrutura, eu não sei qual a palavra melhor de usar, republicana, democrática, enfim, representativa, enfim, não sei realmente qual palavra utilizar nesse sentido. Submetida a poderes absolutistas, mercantil, apenas para algumas de suas esferas. Deixa eu só grifar aqui. E acima de tudo isso, é uma sociedade calcada na produção escravista. E aqui é o ponto crucial. A gente está falando de produção escravista. Produção escravista. Repare que ele está utilizando o termo produção. De tal sorte que as massas trabalhadoras não são jungidas ao trabalho mediante vínculos jurídicos contratuais. Ou seja, não tem o contrato do trabalho, mas sim pela força direta. Ou seja, é muito próximo da relação do que existia antes do feudalismo. Inclusive a partir de tal subordinação direta e pela força que se dá a resistência dos povos escravizados, cujas estratégias têm que dar conta não de um apelo a uma pretensa moralidade ou melhor legalidade, mas sim de uma força que possa combater o domínio direto escravizante. Portanto, não é no jogo da legalidade que essas forças vão combater. Elas vão combater buscando de frente destruir o domínio, saca? Família, lembrando, se vocês quiserem, vocês podem ir falando aí, podem ir comentando, entendeu? O espaço é de vocês. Eu não sei, às vezes aqui dá uma zoada também. E aí, ele traz então Clóvis Moura em Quilombos, Resistência ao Escravismo, da Expressão Popular. É um livro, salve, salve, como na bicha, seja bem-vindo, boa tarde, camarada, um beijão no seu coração, você é foda, parça, só queria te lembrar disso, você é foda. E aí, então, obrigado, camarada. E aí, o Clóvis Moura em Quilombos, Resistência ao Escravismo, pela Expressão Popular, é um livro pequeno, é um livro barato, família. Quando chega a promoção da Expressão Popular, esse livro ficava por R$10, agora deve ficar por R$12,50, R$13, entendeu? É bem barato, família. Recomendo demais. Ele diz assim, e eu amo esse livro: a estratificação dessa sociedade, na qual as duas classes fundamentais, senhores e escravos, se chocavam, era criada pela contradição básica que determinava os níveis de conflito. Em outras palavras, a classe dos escravos, que era oprimida, e a dos senhores de escravos, que era opressora e dominante, produziam a contradição fundamental. Essa realidade gerava a sua dominância nos seus níveis mais expressivos. Dessa forma, os escravos negros, para resistirem à situação de oprimidos em que se encontravam, criavam várias formas de resistência a fim de salvaguardarem social e mesmo biologicamente do regime que os oprimia. Então a gente está falando aí de salvaguardar como nós existimos, mas também toda a sociabilidade deles, toda a questão cultural, e veio uma carga cultural muito grande de diversos povos, né? E eles vão recorrer, por isso, a diversificadas formas de resistência, guerrilhas, insurreições urbanas e quilombos. Ou seja, a solução, desde aquela época, era na luta. Ai, que delícia falar de Clóvis Moura, velho. Voltando pro Alisson Mascaro, ele vai dizer, né, que a sociologia do direito crítica tem que analisar a passagem estrutural das formas sociais escravistas para as formas sociais capitalistas, que é um pouco do trabalho do próprio Florestan Fernandes, embora nesse campo eu veja muito mais ele trazendo algumas perspectivas antropológicas do que políticas e sociológicas, por exemplo, na integração do negro na sociedade de classe, saca? Embora ele traga métodos de pesquisa das ciências políticas, da sociologia,
ainda é uma fase muito não dos melhores textos dele, entendeu? Então eu acho bem, aí na Revolução Burguesa, aí sim ele dá um avanço nesse sentido. Estas especificamente jurídicas, né, as formas sociais capitalistas, e alcançar ainda, antes disso, se havia interstícios e manifestações da sociabilidade jurídica, pontuais, residuais ou dirigentes do período anterior da própria produção escravista. Repara que ele amplia o leque do que a sociologia do direito tem que fazer. Porque ele fala, a sociologia do direito, ela vai olhar o presente a partir do que veio antes. Vamos lá, como nós somos marxistas, como diz o Clóvis Moura, ao utilizar o materialismo histórico dialético, a gente começa a analisar pelo modo de produção que se instaura aqui com a dominação. A dominação começa no período colonial. A dominação começa com a chegada dos portugueses. A partir da dominação, a gente tem o modo de produção escravista. Ok? Vamos analisar como que se deu esse período e a transição para o modo de produção capitalista. Além do mais, vamos analisar o que do modo de produção colonial já carregava traços jurídicos. E assim você tem um puta estudo sobre a questão, né? Tal horizonte sobre a sociabilidade colonial, levantado em linhas gerais por vários intérpretes da formação brasileira, somente veio a ser proposto de modo mais próprio e específico, gerando melhores implicações para eventuais dimensões jurídicas por meio de historiadores e teóricos das últimas décadas do século XX. E aqui a gente vai trazer dois historiadores teóricos que pro Alisson Mascaro são os dois mais importantes para tal estudo. Então, se você estiver aqui vendo, gravem esses nomes, tá, família? Que são Ciro Flammarion Cardoso e Jacob Gorender. Eu ainda vou falar mais umas vezes o nome deles aqui. Se alguém quiser, eu posso escrever aqui, mas tem no livro, tá? Então, se tiver com o PDF aí, você vai estar vendo. E do debate entre ambos, inclusive, desponta a reflexão a respeito do surgimento de relações contratuais no âmbito da exploração escravista brasileira. E caiu meu marca-texto, calma aí. Voltando. As reflexões de Ciro Flammarion Cardoso, o Ciro Flammarion Cardoso, que nasce em 1942 e veio a falecer em 2013. Ele é recente e pouco trazido. Pouquíssimo trazido, quase nada trazido. E do próprio Jacob Gorender, que nasce em 1923 e também veio a falecer em 2013. Ele já ouvi falar algumas vezes mais, mas também pouco falado. Fazem girar o tradicional debate a respeito da sociabilidade colonial brasileira, até então pautado pelo realce dado às características mercantis capitalistas. Em especial no pensamento de Caio Prado Júnior, destacava-se o sentido da exportação das matérias de metrópole. Ok? Então a gente está falando aí da circulação, que é superada por esses dois autores. Eles superam a ênfase da circulação e Cardoso e Gorender buscam compreender a natureza da produção do Brasil. Então, reparem que o Caio Prado Júnior, então ele vai falar da exportação das matérias à metrópole. Eles vão superar a ênfase da circulação e vão tentar compreender a natureza da produção do Brasil. Assim, o modo de produção passa a ser por eles analisado. Como diz Clóvis Moura, vou repetir pela terceira vez porque isso tem que ficar marcado. A gente começa a analisar a partir do modo de produção. Assim, o modo de produção passa a ser por eles analisado e não apenas no momento da orientação da circulação mercantil para a exportação. Antes disso. Na década de 70, Cardoso propõe pioneiramente, então vamos lá, o Cardoso que propõe pioneiramente a hipótese de compreender o continente americano em seus tempos coloniais, fundado em modos de produção próprios, que não fossem linearmente iguais àqueles havidos na Europa. Aí eu tiraria o pioneiramente, embora eu entenda que seja uma leitura mais aprofundada disso, mas o Sérgio Buarque de Holanda, o Raimundo Faroro, o próprio Gilberto Freire, essas pessoas elas já vão trazer essa diferença, tá? Mas, ok, vamos marcar aqui. Eu só tiraria esse pioneiramente. Mesmo que tenha se dado um caráter dependente das economias americanas em face das europeias, dada a condição colonial, isso não faz com que, necessariamente, tenha havido nas Américas um espelho do feudalismo ou do capitalismo europeus. Pelo contrário, no seio da condição dependente, há especificidade em suas relações de produção. Se a gente seguisse o mesmo caminho, a gente deixaria de ser dependente, teoricamente, tá? Jogando no vazio, eu sei que a gente não trabalha com C,
mas a gente estaria no mesmo caminho que eles. Mas, como a gente é dependente e o capitalismo precisa disso, a gente vai ficar nessa situação com as nossas especificidades. Especificidades dessas relações de produção. E elas deveriam permitir compreender os modos de produção americanos no tempo colonial. A posição de Cyril Flammarion Cardoso se levanta contra toda a tradição de leituras que vem da economia colonial americana, um capitalismo comercial. Então ele vai contra essa ideia do capitalismo comercial. Se levanta contra toda a tradição da economia colonial americana de um capitalismo comercial. De Caio Prado Júnior a Fernando Henrique Cardoso, FHC, e autores estrangeiros como Eric Williams, e a gente tem uma citação de nota de rodapé aqui, né? Onde Eric Williams, em Capitalismo e Escravidão, que tem na Companhia das Letras, diz: o capitalismo mercantil do século XVIII desenvolveu a riqueza da Europa por meio da escravidão e do monopólio. Mas, com isso, ajudou a criar o capitalismo industrial no século XIX, que se virou e destruiu a força motriz do capitalismo mercantil, a escravidão e todo o seu funcionamento. Ok, então ele está indo contra as leituras de Caio Prado Júnior, FHC e do próprio Eric Williams. Okay? A posição siriana, não cirista, não confundam, não é o Ciro Gomes, é Cyril Flammarion, em conformidade a uma leitura marxista cientificamente rigorosa, não enxerga nas condições mercantis da Idade Moderna um modo de produção capitalista. E aqui a gente tem uma coisa interessante. Porque, de acordo com... Olha a ligação que eu vou fazer, família. De acordo com Marx, a gente tem o início do capitalismo moderno pós-revolução industrial. Ok? A gente está falando aí no final dos anos 1700. Ali, para ele, começa o capitalismo moderno. O Fanon, muitos anos depois, falando sobre as Antilhas, ou seja, sobre as ilhas que nós temos aqui na América Central, ele vai falar, quando estava acontecendo a Revolução Política, salve, salve, Darkreitzky, seja bem-vindo, camarada. O Fanon, ele vai falar, em 1950, 1960, mais ou menos, se liga, olha de quando que a gente está falando. A gente está falando de quase 200 anos depois do que Marx fala. Salve, salve, calma aí, camarada, salve, salve. Que saudade do você, parça. Eu tô morando em SP, mas quando eu colar aí, vai dar um rolê, mano. Vai dar um rolê. Falando, promessa. Voltando, família. O Fanon, ele vai falar que, caralho, não, me bateu uma nostalgia aqui do Solê, velho. Caralho, que saudade. Fechou, parça? E aí o Fanon, ele vai falar que a proletarização nas Antilhas só vem acontecer em 1950. Ou seja, a categoria proletário, que é criada a partir do avanço do capitalismo, a partir da ascensão da burguesia como classe, nas Antilhas, para ele, só pode ser referida a partir dessa época, quase 200 anos depois. E o que ele está falando aqui, da circulação mercantil moderna, ou seja, ele já está falando aí dos anos 1600, 1700, quase para os anos 1800. Para ele ainda não era capitalismo. Para eles, né? Quer dizer, para o Flammarion. Olha o que ele diz. Caso entendamos o capitalismo como modo de produção no sentido exato da palavra, ou seja, como uma articulação historicamente dada entre determinado nível e forma de organização das forças produtivas e as relações de reprodução correspondentes, não é possível pretender, por exemplo, que na Europa Ocidental predominassem relações de produção tipicamente capitalistas tão cedo como no século XV. Perfeito. Uma coisa é a abolição da servidão jurídica. Outra, muito diferente, o fato indubitável de que os camponeses dependentes, sujeitos a prestações diversas aos proprietários eminentes ao solo, tenham permanecido como elemento dominante das relações de produção do oeste da Europa durante vários séculos depois da Idade Média. De outras palavras, acreditamos que a economia dos tempos modernos, da metade do século XV até a metade do século XVIII, até quase o fim dos anos 1700, é fundamentalmente pré-capitalista. É o que o Marx traz, cara. O que se aplica à Europa, ao mundo colonial a ela submetido e ao incipiente do mercado mundial. Ou seja, o começo do colonialismo, como ele se estrutura, como ele começa a se estruturar aqui,
não é um sistema capitalista. São possíveis abordagens muito divergentes do sistema escravista que existiu em certas regiões do continente americano entre os séculos XVI e XIX. A primeira opção é considerar tal sistema como uma parcela, uma parte integrante do capitalismo mundial, funcional ao seu desenvolvimento na etapa do capitalismo comercial e da acumulação primitiva, sendo, porém, destruído pela maturação do modo de produção capitalista. É desta forma que FHC, Octaviani, que foi aluno de Florestan, apoiando-se nas ideias de Eric Williams, interpretam a trajetória histórica do escravismo brasileiro. Para o século XIX, estamos de acordo. Tanto mais que, então, o escravismo americano, sem nenhuma dúvida inserido no sistema capitalista mundial, crescentemente absorve elementos e concepções capitalistas, como também é mencionado por Marx. Que dizer dos séculos XVI, XVII e ainda XVIII? Serão então as sociedades escravistas da América uma anomalia em um mercado mundial assentado no trabalho livre? Parece-nos evidente que não, e que a única forma de apoiar a afirmação do caráter capitalista das plantations escravistas americanas naquele tempo é o recurso a concepções circulacionistas do capitalismo, weberianas ou de outro tipo. Portanto, é interessante essa pontuação dele no livro História Econômica da América Latina, pela editora Graal, com o Héctor Pérez Brigolini, sobre essa diferenciação, que essa análise cara, isso é Marx, tá? Essa análise feita de que ali a gente tinha um capitalismo comercial é uma análise que só se foca na circulação e não olha para o modo de produção. Por isso que as críticas ao Caio Prado Júnior aumentaram nos últimos anos, porque essas discussões voltaram. E não é uma crítica que desvalida todo o pensamento do Caio Prado Júnior. Muito pelo contrário, é pra gente conseguir realmente superar. Porque é isso, né? O Rô, eu não sei se ele ainda tá aí, como na bicha, né? Ele me falou uma vez que foi aquela frase martelando na minha cabeça, né? O marxismo, ele é uma ciência viva. Ele vive de discussões e superações. E aí eu tive uma professora que ela falou, pô, pra gente atualizar o pensamento de Gramsci, a gente tem que superar Gramsci. A gente tem que... Isso é uma forma de honrar esses pensadores que vieram antes. De olhar e falar, beleza, ok, mas tem limitações. A gente precisa ir além disso. E isso é um trabalho. É por isso que Lenin é tão foda falando sobre Estado, porque ele atualiza a teoria de Estado que foi incompleta por Marx e Engels, cara. Ele dá um passo além, ele chega e fala, vamos mais do que isso. E é isso, cara. E aí, o Ciro Flammarion Cardoso aponta, então, para uma especificidade dos modos de produzir dessa região em tal época. Ele vai dizer assim, no mesmo livro, tá? Em 1971, propusemos que fosse considerado o escravismo colonial como um modo de produção específico. Ou seja, para eles o escravismo colonial é um modo de produção específico, cuja teoria poder-se-ia construir ainda que tratasse de um modo de produção estruturalmente independente. E ser um modo de produção específico não tira eles da dependência do sistema capitalista que estava se formando, situado em nível teórico diferente do que corresponde, por exemplo, ao feudalismo ou ao capitalismo. Ele não é nenhum dos dois, mas ele está sendo dependente da economia que se formava entre os dois. Economia política não, perdão. A tentativa mais séria e exaustiva de tornar concreta essa sugestão, que em nosso caso só deu lugar a um capítulo de uma tese dedicada a um estudo monográfico e a alguns artigos, é o avultado trabalho de Jacob Gorender sobre o escravismo colonial, onde o autor trata seriamente de construir a economia política de tal modo de produção. O sistema econômico, ou um modo de produção, é uma abstração que, em seu estado puro, não será encontrado em parte alguma. Não existe, tipo, um modo de produção capitalista, pronto, a gente tem aqui ele é só isso. Não existe isso. Se, no essencial, certo número de formações econômicas e sociais funciona, porém, segundo as mesmas leis, é válido construir uma única economia política que as explique em conjunto. Porém, ele vai olhar para certas similaridades, ou seja, para certos pontos que estruturam esse modo de produção caracterizado por eles. Eu acho que a gente vai entrar aqui mais profundamente nisso, porque o Alisson, ele fala na aula dele, quando ele cita esses dois caras, ele fala: eles vão falar sobre um novo modo de produção, que não é nem feudalismo, nem capitalismo, e eles vão explicar isso, e são as pessoas que melhor falam sobre esse período, enfim, por aí vai.
O Jacob Gorender ele vai partilhar do mesmo impulso de buscar compreender os modos de produção americanos a partir de suas próprias bases, não apenas como reflexo local de uma produção à vida no mesmo tempo no solo das metrópoles europeias. Então ele passa a analisar a partir do que tem aqui. Ele também vai afastar a determinação do modo de produção do Brasil pelas características da exportação, evitando assim compreender de modo circulacionista tal problema, exatamente nos termos de modos relacionais de produzir e não na circulação, é que o modo de produção deve ser tomado. Então, ele vai tirar a análise da circulação e vai colocar aqui que é nos termos dos modos relacionais de produzir e não na circulação que o modo de produção deve ser tomado. E aí, se o Ciro é o pioneiro no tema, eu não vou falar só Ciro, tá? Desculpa, senão eu penso no Ciro Gomes. Se o Ciro Cardoso ou o Ciro Flammarion é pioneiro no tema, toma a posição de compreender em variadas sociabilidades americanas possíveis modos de produções específicos coloniais, sem que tenham que ser subsumidos à métrica do feudalismo ou dos capitalismos europeus, valendo-se dessa leitura como hipótese de trabalho e referindo-se a tais virtuais modos de produção até mesmo do plural, Gorender, logo após, busca poder especificar essa hipótese para identificar que modo de produção seria esse nas colônias americanas. Então, o Ciro é quem faz o trabalho de dissociar essas duas coisas. E o Gorender é quem vai buscar especificar, então, que modo de produção é esse que está se formando aqui. Dando-lhe suas características determinantes e suas leis sociais. Ambos vão avançar no sentido de abandonar as visões teleológicas sobre a sequência dos modos de produção da história, né? Aquelas que falavam que toda a sociedade vai seguir o mesmo caminho, etc e tal. Até então, leituras bastante restritas e lineares tomavam o caso europeu como métrica para as demais sociabilidades do mundo. A gente sabe, né? O europeu é o país mais avançado, é a civilização, é lá. Não. E até então, perspectivas, como a do stalinismo, que se tornaram oficiais em vários partidos comunistas, consideravam a sequência dos modos de produção como uma evolução histórica de etapas necessariamente lógicas ou inexoráveis. Então, e aqui isso é outra coisa que eu gosto do Alisson e eu acho que precisa ser batido. Porque ele vai trabalhar por stalinismo como a sequência de eventos que acontece na União Soviética a partir da ascensão, centralização e burocratização e da relação do Estado e das formas sociais de produção. Portanto, reparem que ele não está batendo num vazio, mas ele está batendo na questão de como esses grupos enxergavam a métrica do modo de produção, como que teoricamente eles desenvolviam isso. E aí você tem um outro nível de crítica. O Cardoso e o Gorender, eles vão romper com isso, né? E ele vai explicar que houveram outros modos de produção que não só aqueles havidos na experiência europeia. Eles já partem daí. Eu acho que aí já é um... Porque assim, quando a gente para de olhar, né, essa visão que é imputada pelo Ocidente capitalista de sempre começar a estudar as coisas pela Europa, de partir tudo pra Europa, não sei o que Europa, babá, Europa, países europeus, o feudalismo, a Grécia Antiga e para aí, a gente estabelece realmente uma linearidade, porque é a única corrente de modo de produção que a gente vai ter. Quando a gente começa a analisar tudo o que acontece, todos os sistemas que estão ocorrendo durante todo esse tempo que a humanidade esteve pisando os pés no que a gente chama por planeta Terra, aí é outra coisa. Pensar a sociabilidade do Brasil e das Américas ao tempo de sua formação não é apenas deitar métricas do feudalismo, do capitalismo para essas sociedades, mas descobrir os modos específicos que se forjaram. Cara, da hora. Eu tô amando. Esse capítulo aqui tá do caralho. E vai dizer assim então o próprio Gorender, né? Um passo sério e pioneiro em direção a tal problemática foi dado por Ciro Cardoso, o Flammarion, que, em vez de uma abstração de um modo de produção colonial único e indefinido, atreve-se à proposição concreta do modo de produção escravista colonial. Por outra parte, sou da opinião que a proposição de Ciro Cardoso parece das limitações epistemológicas dos modelos, padece das limitações epistemológicas dos modelos, ou seja, ainda tem algumas limitações, reduzindo-se a uma combinação de traços característicos, tipo, ele é meio feudalismo, meio pré-capitalismo e tal. O de que se carece, a meu ver, é de uma teoria geral do escravismo colonial.
Cara, ele tá propondo uma teoria geral do escravismo colonial. Quando você lê sobre isso, porra, que proporcione a reconstrução sistemática do modo de produção como totalidade orgânica, como totalidade unificadora de categorias cujas conexões necessárias decorrentes de determinações essenciais sejam formuláveis em leis específicas. O modo de produção escravista colonial, então, é inexplicável como síntese dos modos de produção pré-existentes no caso do Brasil. Ele não é uma junção de outros modos de produção. Seu surgimento não encontra explicação nas direções unilaterais do evolucionismo nem do difusionismo. Isso é antropologia, tá? Não que o escravismo colonial fosse invenção arbitrária, fora de qualquer condicionamento histórico. Bem ao contrário, o escravismo colonial surgiu e se desenvolveu dentro de determinismo socioeconômico rigorosamente definido do tempo e do espaço. Desse determinismo de fatores complexos, precisamente, é que o escravismo colonial emergiu como um modo de produção de características novas, antes desconhecidas na história humana. Nem ele constituiu repetição ou retorno do escravismo antigo, colocando-se em sequência regular ao comunismo primitivo. Nem resultou da conjugação sintética entre as tendências inerentes à formação social portuguesa do século XVI e as tribos indígenas. O estudo da estrutura e da dinâmica do modo de produção escravista colonial demonstrará que desde logo vem afirmado, ou seja, que se tratou de um modo de produção historicamente novo. O livro é o Escravismo Colonial e também está na expressão popular do Jacob Gorender, entendeu? E a expressão popular bagaçando sempre, né? Caralho. Não tem como, parça. Não tem como. Os bichos tá voando. A hipótese de trabalho de Ciro Flammarion Cardoso de que tem havido modos de produção nas Américas coloniais de perfil escravista colonial é desenvolvida e retificada por Jacob Gorender ao analisar o caso brasileiro. Mas também de modo amplo o continente americano. Reparem então que eles vão ampliar, eles não vão olhar só para Brasil, saca? Eles vão ampliar. E ao propor a eles, especificamente, que tem havido a existência de um modo de produção escravista colonial. Vou grifar aqui para marcar. E assim o sendo, para Gorender, ao se identificar o modo de produção, deve-se ser capaz de alcançar suas formas específicas e suas leis tendenciais. As do escravismo colonial não podem ser tomadas em face daquelas do escravismo clássico, do feudalismo ou do colonial. O escravismo havido no Brasil e nas Américas não é um capitalismo incompleto ou rebaixado. Daí impõe-se compreender as formas sociais, e aí a gente volta para o núcleo de estudo, impõe-se compreender as formas sociais e as leis tendenciais determinantes e especificamente características desse modo de produção escravista colonial. Então, ele não vai ser um puxadinho dos outros ou uma questão rebaixada dos outros. Ele vai ser algo novo. Ponto. É algo novo. Gorender propõe que haja formas produtivas específicas ao escravismo colonial, como sua inclinação à monocultura, plantation. Lembrando que na live sobre... Uma das lives, eu não lembro se foi na dos juspositivistas ou na dos não juspositivistas, eu trouxe alguns textos que estudam essa questão, começando pelo estudo do Haiti, mas que se expande para pelo menos a América Latina toda. E, de fato, essa questão do plantation é uma questão estudada por diversos pensadores marxistas, tá? Não só brasileiros. Dado que uma sociedade que produz com base na escravidão em vista da importação dos produtos, diferente do escravismo antigo, que era para o consumo dos próprios senhores, não logra sustentar o mercado interno, que amplia a variedade de culturas produzidas. Para estabelecer sua classificação do modo de produção escravista colonial, Gorender identifica e elenca leis tendenciais do modo de produção que são onimodais, apresentam-se em todos os modos de produção. Ou seja, ele olha primeiro porque tem tudo. Outras plurimodais, havidas em mais de um modo de produção, mas não em todos. E por fim, algumas leis são monomodais, ou específicas, arraigadas em um só modo de produção. Cara, se liga como trabalho, puta que pariu. Tipo assim, vamos lá família, quem trabalha com pesquisa aí sabe que pesquisa não é fácil. Agora você imagina você estudar as leis que estavam em todos os modos de produção, as leis que estavam em alguns, mas não estavam em todos, e as leis que estavam só em alguns, só nesses específicos. Cara, é um trampo do caralho.
Dentre tais leis tendenciais no modo de produção escravista colonial, está aquela que considera o resultado da exploração do trabalho excedente do escravizado uma renda monetária, o dinheiro, e não uma renda natural, voltada ao consumo direto da família do escravista. A gente tem aí uma citação do mesmo livro do Jacob Gorender dizendo: no escravismo colonial, a lei de apropriação do sobretrabalho formula-se da seguinte maneira: a exploração produtiva do escravo resulta no trabalho excedente convertido em renda monetária. Dentre outras leis identificadas por Gorender no modo de produção escravista colonial, destacam-se ainda a de que a inversão inicial de aquisição de escravizados difere da aquisição de capital fixo, tal como as máquinas. As próprias ideias de Ciro Cardoso propugnavam no sentido de considerar o escravizado capital fixo e depois, por conta das críticas de Gorender, retificam-se. Então reparem que a gente já tem aí uma diferenciação no modo de produção capitalista, tá? A gente não está falando de capital fixo, embora ele seja praticamente um objeto, mas ele não é um capital fixo. Ele é... Não falo o que ele é? Só uma aquisição diferente. Diz assim o próprio Cardoso em História Econômica da América Latina: acreditamos que Gorender tem razão ao afirmar que não se trata de um investimento de capital fixo. E ao criticar a diversos autores, e a nós inclusive, que haviam declarado ser escravo parte do capital fixo das plantations. Isso é autocrítica, família. Isso é autocrítica. Aprendam a fazer autocrítica, e eu tenho que aprender também, e é uma autocrítica aqui, com o próprio Jacob Gorender. De retificar-se, atualizando sua própria construção. Cara, é literalmente sobre isso. É literalmente sobre isso. De tal sorte que a aquisição do escravizado se trata de uma aquisição de capital esterilizado, como é a terra para Marx em O Capital. A gente vai ter aqui outra citação de Jacob Gorender. Calma aí, só um minuto. Aqui. Diz assim o Jacob Gorender: decorre uma lei específica ou monomodal do modo de produção escravista colonial, assim formulada. A inversão inicial da aquisição do escravo assegura ao escravista o direito de dispor de uma força de trabalho como sua propriedade permanente e simultaneamente esteriliza o fundo adiantado neste puro ato de aquisição, reposto à custa do excedente a ser criado pelo nome do escravo. Isso é, a aquisição de escravizados, a característica de um fundo de capital adiantado que assegura a possibilidade da extração de excedente pelo trabalho do escravizado como sendo uma propriedade permanente e que venha a conseguir repor tal fundo adiantado em sua aquisição. Em sua pesquisa a respeito da escravidão colonial brasileira, Flammarion Cardoso propõe que houve, de modo bastante frequente, relações entre escravocratas e escravizados que permitiam a estes um trabalho em lavoura de subsistência. Ou seja, ele propõe que existiam alguns trabalhos onde, dava para meio que se manter. Em terras especificamente reservadas para tanto, em dias também específicos, como os feriados, os escravizados podiam plantar e colher lavouras para sua própria manutenção, podendo mesmo, eventualmente, negociar excedentes produtivos. Cardoso chama isso de protocampesinato escravista, na medida em que se abriria uma brecha camponesa nas relações escravistas coloniais. Mas tal brecha não altera a natureza do modo de produção escravista, nem tampouco apaga a dimensão violenta e compulsória do trabalho escravizado. Diz assim o próprio Ciro Flammarion Cardoso, agora no livro Escravo Camponês, o protocampesinato negro nas Américas, pela editora Brasiliense. Ele vai dizer assim, cadê? Por brecha, não entendemos de forma alguma um elemento que pusesse em perigo, mudasse drasticamente ou diminuísse o sistema escravista. A analogia com uma brecha na muralha de uma fortaleza assediada seria algo totalmente equivocado. O que queremos significar, e cremos que também Lepkowski, ao criar a expressão, é uma brecha para o escravo, como se diria hoje. Um espaço situado sem dúvida dentro do sistema, mas abrindo possibilidades inéditas para atividades de autônomos aos cativos. Ou seja, é aquela pequena chancezinha que às vezes surge, tá ligado? Se é um escravo, uma brutalidade do caralho e surge uma oportunidade dessas. É uma brecha ainda dentro do sistema, mas não podemos negar que quantas vezes melhor não devia ser estar numa situação assim do que literalmente sendo chicoteado, açoitado, perseguido, torturado e por aí vai. Mas, internamente ao próprio modo de produção, permite com que os senhores não tenham que se incumbir de total subsistência de seus escravizados.
repassando-lhes tal ônus, ao mesmo tempo que ensejaria um esforço de subordinação pela eventual expectativa de posse de terra nas mãos próprias e para sucessores. Vai dizer então, novamente, Ciro Flammarion Cardoso. Sobre o escravismo, como em qualquer regime econômico e social, se estabelece entre a classe dominante e a classe explorada um acordo legal ou conceito ordinário que garante para a classe dominada, pelo menos de fato e às vezes de direito, certos direitos, cuja infração traz consigo o perigo de alguma forma de rebelião. Ok, tá aí perfeito. Isso poderia parecer uma tautologia, não fosse o fato de muitos autores não tratarem as sociedades escravistas como verdadeiras sociedades, e sim como uma espécie de campo de concentração generalizado. Ele diferencia isso daí. Para o escravo, a margem da autonomia representada pela possibilidade de dispor de uma economia própria era muito importante econômica e psicologicamente. Na consciência social dos senhores de escravos, porém, a atribuição de parcelas de terra e do tempo para cultivá-las era percebida como uma concessão revogável, destinada a ligar o escravo à fazenda e evitar a fuga. Esta diferença na percepção da brecha camponesa era portadora do conflito, tinha potencialidade dinâmica. Então, são formas de controle meio que possibilitando que a vida para o escravizado não seja tão torturosa. E aí você cria uma brecha para impedir a rebelião. Assim, fazendo uma analogia bem rasa, tá? A social-democracia, ela infelizmente cumpre esse papel. A partir do momento que ela deixa a evolução de lado, ela está se colocando num ponto de olhar e falar, ó, a gente não precisa se revoltar, a gente não precisa se rebelar. A gente só precisa dar um passinho para trás, saca? Fazer um pouco aqui e tá tudo certo. Todo mundo vai comer, todo mundo vai beber, todo mundo vai se alimentar e tá tudo certo. Acabou. Solução. O Jacob Gorender, ele vai se levantar contra essa hipótese proposta por Ciro de um sistema arraigado de brecha colonial. Ele reconhece que houve uma economia de subsistência dos escravizados que ia de encontro ao interesse senhorial, mas reforça o peso da coerção escravizadora. Então, vamos lá. O Jacob, ele se levanta contra a hipótese, mas reconhece que houve uma economia de subsistência dos escravizados, mas reforça o peso da coerção escravizadora, de tal sorte que a brecha campesina seria bastante excepcional e sem implicações suficientes para considerar que tenha havido uma dinâmica contratual ou jurídica no seio da relação de escravização. Lembrando que é isso que a gente está procurando, tá? As relações jurídicas que nascem lá e continuam até hoje. Num protesto contra tendências teóricas frequentes ou historiografia brasileiras a partir da década de 80, que ao reconhecer negociações no âmbito interno dos vínculos da escravidão poderia ensejar uma reabilitação desta em razão de uma pretensa mecânica de igualdade dos jogos e estratégias entre escravizados e escravizadores. Vamos lá agora para o livro do Eduardo Silva, Entre Zumbi e Pai João, o escravo que negocia, do livro Negociação e Conflito, a Resistência Negra no Brasil Escravista, pela Companhia das Letras, que é um livro do Eduardo Silva e do João José Reis, que diz assim: como ressaltou da negociação da sociabilidade de escravidão, diz Eduardo Silva, no Brasil, como em outras partes, os negros negociaram... Nossa, cara, olha isso. Os negros negociaram mais do que lutaram abertamente contra o sistema. Trata-se do heroísmo prosaico de cada dia. Escravos e senhores manipulam e transigem no sentido de obter colaboração do outro. Buscam, cada qual com seus objetivos, recursos e estratégias, os modos de passar da vida, como notou Antonil. O Jacob Gorender, então, ele vai já nos anos 80 se habilitar para dar o troco nessa do que está dizendo, né? E ele diz assim: a meu ver, nada de essencial se altera na concepção teórica do modo de produção escravista colonial, como esta ou aquela caracterização da economia própria do escravo. Por enquanto, atendo-me às fontes, penso que os escravos destinavam a maior parte dos seus cultivos à autossubsistência. Autossubsistência. O que justifica a inclusão desses cultivos no segmento de economia natural da economia colonial, do escravismo colonial. Caracterização sem rigidez, pois admite a prática de transações comerciais pelos escravos, até prevalentes em certos momentos ou em certas áreas. Conclui-se que o sistema de economia própria do escravo não adquiriu no Brasil natureza estrutural. Não foi algo recorrente. E ele vai dizer isso no livro A Escravidão Reabilitada, também pela expressão popular, caras.
não é que eu falo muito da expressão popular, cara, é que eles aparecem. Assim, a expressão popular é foda. O que eu posso fazer? O proto-campesinato escravista ensejaria ver, ao tempo do escravismo colonial, a existência de vínculos contratuais entre senhores e escravizados, forjando uma fresta de juridicidade no próprio seio da produção escravista. Não sendo sujeitos de direito, os escravizados mesmo assim se comportariam, em algumas situações bastante específicas, numa condição de transação com seus escravizadores. Se pode ressaltar esses vínculos a um protótipo de igualdade contratual, isso se dá, no entanto, sob condições de total sujeição sem liberdade. E a respeito dessa juridicidade, tanto nas brechas do escravismo colonial quanto depois, às portas da abolição, assim trata Jonathan Eckert no livro Modos de Produção do Brasil, Escravidão e Forma Jurídica, pela Ideias e Letras. Ele vai dizer assim: exemplos não faltam referentes a escravos anteriormente à previsão legal, atuando no sentido de acumular riqueza e também legando seu excedente ou o direito de trabalhar parcelas da terra. No entanto, não se pode afirmar que tenham sido eles sujeitos de direito ou portadores de direitos subjetivos na completude de suas relações sociais. Permaneceram atados, assim, às relações de produção presentes da colônia brasileira, que eram escravistas e, portanto, em última instância, determinados pelo mando dos senhores. No entanto, quando operando concretamente em um ambiente mercantil, na véspera histórica do capitalismo, ou seja, nas bordas e nas infiltrações iniciais mercantis, os escravos, mesmo que não sujeitos de direito reconhecidos pela legalidade, eventualmente se portavam como tais, em antecipação às profundas mudanças que se anunciavam no horizonte jurídico e político da colônia. Família, vamos dar uma pausinha de 3 minutos só pra ir no banheiro urgentemente. Tô bem apertado no real oficial, vocês viram que eu tô bebendo bastante água. Rapidão. Pode parar 3 minutinhos, vou colocar a musiquinha aqui e já volto. VaptVupt. Quem sair é liberal. Nem vi se demorou 3 minutos, mas voltamos. Vamos lá. Cara, a hora que aperta, não tem como. Não aguento não.
Vamos lá. Então, continuando, né, a gente trouxe aí a última citação do Jonathan Erckert, falando sobre essa questão de sujeito de direito e de como a dinâmica começa a operar conforme vai passando o tempo, né? E sobre essa brecha, né, que estava acontecendo, mas não era uma questão estrutural, mas era uma brecha. O debate sociológico sobre a brecha camponesa na escravidão brasileira e uma pretensa juridicidade contratual e negociada e dada também se conecta a debates paralelos, como os das formas de resistência dos escravizados e dos negros livres ou aquilombados. Dá-se então uma bifurcação entre as ênfases teóricas nas nuances da opressão ou da resistência. Tais chaves clivadas ressaltam leituras sociológicas do passado, mas têm impacto imediato no presente, valorizando um caso mais as resistências e as negociações de sociabilidade em vistas muitas vezes da sobrevivência, e outro caso denunciando as estruturas de exploração, dominação e opressão. Perfeito. Então essas chaves clivadas, elas vão mostrar as leituras antigas e vão mostrar ainda a discussão que acontece hoje. E é isso. E essa divergência na interpretação das ênfases de um todo da sociabilidade que contém ambos os polos de tensão. Daí, a imperiosidade sociológica, ao mesmo tempo ressaltar a humanidade dos sujeitos. A imperiosidade sociológica de, ao mesmo tempo, ressaltar a humanidade dos sujeitos escravizados, portanto, sua vitalidade que não cessa mesmo sob as condições de extremadas da escravidão, e também a brutalidade do escravismo, cuja sistemática material de desumanização dos seres humanos opera no estabelecimento de formas de privação de liberdade orientadas para um sistema de exploração mediante dominação e opressões pela coerção. Vai dizer assim o grande camarada, ou ex-camarada, não sei mais, Silvio Almeida, no livro O Racismo Estrutural, tá? Pela editora Jandaíra. O que se desdobra, do mesmo modo para o racismo contemporâneo, a ênfase da análise estrutural do racismo não exclui os sujeitos racializados, mas os concebe como partes integrantes e ativas de um sistema que, ao mesmo tempo que torna possíveis suas ações, é por eles criados e recriados a todo momento. Pensar o racismo como parte da estrutura não retira a responsabilidade individual sobre a prática de condutas racistas e não um álibi para racistas. Cara, no ponto. Possivelmente é sempre no ponto, né? Então, numa dialética de complementaridade das ênfases e não da negação de uma pela outra, é preciso ressaltar as variadas situações de humanização resistente e de lutativa dos escravizados, ao lado da contundência da luta de transformação estrutural dos modos de produção que organizaram e organizam a escravidão e o racismo na sociabilidade brasileira, o escravismo colonial e o capitalismo. Então é essa dialética de entender a resistência, entender a dominação, trabalhar com as duas para entender as estruturas que mantinham e se mantêm. Nesse sentido, a gente vai trazer ninguém mais, ninguém menos que o camarada Clóvis Moura, que também está no top 5 sociólogos aí, em Rebeliões da Senzala. Só esse livrinho só. Inclusive, eu tô aceitando, acho que ele foi lançado pela Dandara, hein, família? Deixa eu ver. Antes era pela Anitta Garibaldi. A Anitta Garibaldi lançou... Não, calma aí, isso aqui é outra citação. Planeta Garibaldi. A Dandara lançou também o Rebeliões da Senzala? Enfim, eu tô aceitando qualquer um dos dois. Vai dizer assim. Calma aí. Não, calma aí. Ah, tá, esse daqui eu também não tenho. Tá. Continuando. Tivemos a oportunidade de mostrar as formas em que se revestiu o protesto do escravo. Aquelas formas fundamentais, se forem desdobradas em detalhes, em microanálise, poderão ser enumeradas da seguinte forma. A. Formas passivas. Suicídio, a depressão psicológica. Banzo. 2. O assassínio dos próprios filhos ou de outros elementos escravos. 3. A fuga individual. 4. A fuga coletiva. 5. A organização dos quilombos longe das cidades. Essas são as formas passivas de organização. E B. As formas ativas, que vão ter as revoltas citadinas pela tomada do poder político. As guerrilhas nas matas e estradas. 3. A participação em movimentos não escravos. 4. A resistência armada nos quilombos ou as invasões repressoras. E 5. A violência pessoal ou coletiva contra senhores ou feitores. Isso daqui é no livro Rebeliões da Senzala, Quilombos, Insurreições e Guerrilhas. Aqui tá a editora Anitta Garibaldi, mas a Dandara tá lançando alguns textos também, se eu não me engano. Enfim, dá uma atenção nessas duas versões.
E ainda em Dialética Radical do Brasil Negro, que o Clóvis Moura vai fazer um balanço da sua leitura sociológica sobre a sociabilidade negra da escravidão. Ele vai dizer assim: sempre tivemos uma posição teórica oposta daqueles cientistas sociais que igualam o fundamental ao secundário, o substantivo ao adjetivo, o conjunto ao detalhe, o objetivo ao subjetivo, o comparativo ao analógico. Procuram assim, por questões ideológicas, algumas vezes invisíveis, pelo recurso da erudição de fichário, que substitui o conhecimento, demonstrar que no modo de produção escravista brasileiro a conciliação, a barganha, o acordo sobrepôs-se ao conflito e ao descontentamento, a pacificação à violência e a empatia à resistência social, política e cultural nos seus diversos níveis. Para eles, os sociólogos e historiadores que trabalham com a categoria da contradição e do conflito como elemento central de dinâmica social estariam se deixando influenciar por elementos emocionais extracientíficos. A ciência no Brasil, a sociologia no Brasil, as ciências sociais no Brasil é vendida como neutra. Cara, a USP até hoje vende isso daí como neutro. Eu não tenho quase nenhum professor que estuda as coisas a partir de dominação e conflito, cara. Ideológicos, ou por uma visão não científica de relações senhor-escravo. Zumbi, Paijão, a apresentação dessa dicotomia como sendo aquela exposta pelos sociólogos e historiadores brasileiros que trabalham com a categoria da contradição e do conflito é caricata e destituída de seriedade. Isso é uma crítica direta ao livro ao texto do Eduardo Silva, que se chama Entre Zumbi e Paijão. Repare, crítica direta. Eu acho, tem que ver as datas, né? Mas bem possivelmente. Ninguém, até hoje, ao que eu saiba, quis transformar a população escravo como composta de heróis na sua totalidade, ou como sambos. Mas, o que nos parece ser considerado é que, independentemente desse julgamento de valor de heróis e vilões, deve-se ver qual o tipo de comportamento que na dinâmica social contribuiu para o seu aceleramento ou para a inércia, a estagnação e a conservação das relações de produção escravista via equilíbrio social. Então, ele não está querendo olhar para heróis ou vilões, ok? Isso é aquela relação como que é o nome? Eu esqueci, mas acho que vocês estão ligados, sabe? Tipo, de bem e mal e tal. Mas ele quer olhar quem visava romper com essa estruturação escravista e quem visava manter. Ponto. Daí. A sociabilidade sob o modo de produção escravista colonial tem por estrutura as relações de submissão de escravizados e escravizadores e seus múltiplos termos de resistência, luta e negociação. Mas ao mesmo tempo, nessa sociedade, outras vastas e variáveis relações entre os sujeitos livres também se estabeleceram. As leituras sociológicas de perfil juspositivista ou liberal tendem a ver de modo retrospectiva o passado pelas lentes do presente. Já Karl von Martius, no início do século XIX, ao vir em missão científica do país, buscava identificar padrões jurídicos entre os povos autóctones. Vai dizer ele no livro O Estado de Direito entre os Autóctones do Brasil, da editora Itatiaia. Por inferior que pareça a civilização dos autóctones brasileiros, por esses traços de seu costume em relação ao direito, todavia, não lhes é desconhecida a ideia de propriedade, tanto em relação à comunidade como ao indivíduo. O engano corrente de que não possuem propriedade móvel certamente provém da opinião errada de que os selvagens sul-americanos não tinham lavoura e nem exercem ainda. O contrário aqui é exato, pois só conheci povos que possuíam lavoura, por pequena que fosse, exceto os vagabundos murás que não tinham domicílio.